Ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida, em casos de depressão extrema é crucial, pois oferece apoio emocional imediato. Escuta empática e pode prevenir tragédias. O serviço proporciona um canal de desabafo e ajuda a encontrar caminhos para superar momentos difíceis. Ligue 188. A depressão na ótica da ciência. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofram com esse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Mulheres são mais afetadas que homens. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Os sintomas são afetivos, cognitivos, físicos, somáticos e comportamentais, tais como humor deprimido, perda de interesse ou prazer, choro fácil, ideias suicidas, perturbações do sono, energia reduzida, dificuldade de concentração, tristeza, irritabilidade, sentimentos de culpa excessiva. A somatização destes sintomas provoca dor nas suas múltiplas variedades: cefaleia, gastrites, dores de coluna e musculares, e fibromialgia. A ciência médica define assim: o transtorno de depressão é um sentimento de tristeza suficientemente intenso para afetar o desempenho de funções ou reduzir o interesse ou o prazer em atividades. Ele pode surgir depois de uma perda recente, ou de outro acontecimento triste. Mas é desproporcional em relação ao acontecimento e se prolonga por mais tempo do que seria normal. A chave para diferenciar a tristeza, que é uma resposta natural do organismo a uma situação adversa, da depressão, que significa uma tristeza contínua, é a desproporcionalidade. Explicando melhor, aconteceu um evento difícil na vida de uma pessoa, morte de algum ente querido, quebra financeira, fim de relacionamento, etc. Se o período de recuperação deste evento for muito longo, ou o sofrimento for muito intenso, está configurado assim o quadro de depressão, que apresenta como sintomas abatimento e melancolia. Se você chegou até aqui, é muito provável que esteja interessado no assunto ou que você ou algum ente querido seu esteja sofrendo de depressão. Eu convido a que continue assistindo este vídeo para conhecer as verdadeiras causas da depressão, sempre dentro do ponto de vista da parapsicologia clínica, que tem conseguido resultados notáveis para realmente reprogramar a mente subconsciente a respeito daquilo que traz tanto sofrimento. Depressão na ótica da parapsicologia clínica. Considero que todo depressivo precisa de ajuda para poder sair do mundo interior assolado por predadores. E os predadores que ele enfrenta são muito poderosos, a ponto de assumirem o comando de sua vida. Esse é o foco da nossa busca a partir de agora: buscar quais os paradigmas, crenças, mapas mentais ou programações que conduzem a vida de forma atrapalhada. Uma vez descoberto o programa de proteção, sim, todo programa do subconsciente é para proteção. Podemos trabalhar para que seus efeitos na vida factual desapareçam, cada vez que o indivíduo faz alguma coisa com a qual não concorda racionalmente. Ele está sendo guiado pela função mental subconsciente que busca a sua proteção. Não existem eventos externos. Antigas sabedorias informam que nada acontece no mundo material sem antes existir no mundo espiritual. Nada de demônios, personalidades intrusas, possessão, espíritos. O universo acontece dentro da mente. O foco na análise da depressão está fundamentado no corpo conceitual da parapsicologia clínica do sistema Grisa, que começa explicando que a mente humana é uma, mas funciona como se fossem duas. E que deve-se buscar a origem dos comportamentos atrapalhados em situações de vida na qual se registraram ameaças à sobrevivência vivenciadas com profunda emoção, deixando marcas no mapa mental, segundo a neurociência, ou programas que buscam a proteção do corpo físico. O ser humano é essencialmente um ser espiritual, vivenciando uma experiência no corpo físico, e como tal sujeito às leis que comandam o corpo físico.
A função mental subconsciente tem como norma básica a proteção da vida, e como tal na necessidade urgente age, às vezes com violência. O que fundamenta estas respostas, atrapalhadas? A resposta está numa pergunta: o que é mais urgente, ser feliz, ou sobreviver? A resposta será sempre a que garanta a sobrevivência, pois sem ela é impossível ser feliz. Assim, a função mental subconsciente tenta afastar a ameaça com duas atitudes básicas: o ataque ou a fuga. O ataque constitui a última alternativa, destruir o predador; a fuga busca afastar o perigo. Aqui encontramos a grande maioria das pessoas que sofrem de depressão, após inúmeras tentativas de dar sentido à vida, e sofrendo diversos fracassos, o depressivo começa a ouvir uma voz em seu interior. A vida e as pessoas são perigosas, você não consegue superar os desafios, etc. A característica incomum na vida do depressivo é aversão à atividade. Se o natural na vida é o movimento, o depressivo circula na direção contrária, respondendo a comandos automáticos que buscam afastá-lo dos perigos. A parapsicologia clínica do sistema Grisa foi buscar as causas da depressão. Cabe lembrar que seu fundador, o Dr. Pedro A. Grisa, foi um depressivo durante grande parte de sua vida, com 3 tentativas de suicídio. Nesta busca incessante da alegria pela vida, Pedro A. Grisa, o organizador da parapsicologia clínica, fez descobertas que o levaram à sua cura, e a de centenas de pessoas que ele atendeu pessoalmente. E depois milhares que foram atendidas pelos terapeutas formados no curso de pós-grado que ele organizou. Fazendo inúmeras regressões e compreensões sobre os fatos de sua vida, percebeu que na sua chegada ao mundo enfrentou diversas ameaças à própria vida. Começou a estudar esse padrão de comportamento nos seus clientes, e conseguiu determinar as causas marcando as etapas da vida que podem dar origem à depressão. As causas da depressão, a partir do corpo conceitual da parapsicologia clínica do sistema Grisa, estão localizadas nas sérias ameaças à sobrevivência do ser nos momentos iniciais da vida, vida intrauterina, nascimento ou primeira infância. Estas ameaças, embora subconscientes, estão sempre presentes ao longo da vida da pessoa. E numa dificuldade podem aflorar com violência, frustrando todos os planos de vida. Sabemos que o subconsciente nos primeiros momentos de vida domina todos os processos, e que a função consciente ainda não aflorou. O subconsciente exerce sua tarefa principal, que é a proteção da vida, e os registros traumáticos de memória nestas 3 primeiras etapas da vida são gravados como no presente. O subconsciente não conhece o passado, ele é incapaz de remeter ao passado o que já aconteceu. E continua guardando essas memórias como ameaças presentes para toda a vida. Como argumento para conseguir entender o que pode ter acontecido na vida intrauterina, devemos lembrar que há um contato psíquico permanente entre a mãe e o feto desde poucas horas após a fecundação, e que tudo o que a mãe pensa, sente, vivencia ou imagina grava-se profundamente na mente do feto como realidade para a vida toda. Por isso, no atendimento da parapsicologia clínica, sempre a anamnese começa pelos dados sobre a gestação. Quais as circunstâncias em que esta pessoa foi gerada? Como a mãe estava se sentindo? Qual era a posição social e financeira? Sobrevivência. Quais perigos a mãe passou a enfrentar na sua imaginação? O que as pessoas de sua relação pensavam e falavam? Pai, família, amigos, médicos. A mãe estava preocupada com a sua saúde e a do filho? A mãe pensou, planejou ou tentou de alguma forma acabar com essa vida em gestação? Existem outras perguntas a serem feitas, todas elas relacionadas à ameaça à sobrevivência do feto em formação. Estas ameaças ficam latentes ao longo de toda a vida, e a mente subconsciente aguarda o momento de reagir visando proteger a vida e afastando-a do perigo de morte. Por isso sempre vá manifestar-se em momentos difíceis da vida, sempre que o perigo esteja presente, real ou imaginário, buscando afastar-se do perigo. Por isso o depressivo se recolhe na cama, pois a própria vida é perigosa. O gosta de desafios por serem indicadores de sua aparente falta de sucesso. Chega a perder a força física por falta de estímulo a viver a vida.
Tenta o suicídio por querer matar a dor, pois sabe que a vida é algo muito melhor do que ele está experimentando, quem sabe? Saindo deste corpo sofrido eu acho a verdadeira vida, a mente subconsciente predomina na vida agindo como um robô e executando a tarefa já programada. Resta determinar as causas desta programação em aparência pouco benéfica, mas muito protetora. Depressão é proteção da MENTESUBCONSCIENT é contra os perigos da vida, é insegurança diante do futuro, ausência de motivos para viver. Para que viver se não acho graça, se somente sinto tristeza, ansiedade, angústia, medos, fobias, pânico, baixa autoestima, timidez, e toda e qualquer dificuldade que estiver vivenciando na vida. Tem origem na forma atrapalhada como a mente subconsciente percebeu a experiência da chegada ao planeta Terra. Se nessa viagem de chegada tivemos problemas e não achamos a experiência agradável, passamos a ter uma atitude automática de afastamento de naturais situações de conforto e alegria na vida. Podemos definir o rumo de vida do depressivo como um barco à deriva, ele sabe que deve levar a vida para um porto seguro. Mas está atrapalhado e não conhece as técnicas da boa navegação, nessas horas parece que o próprio Deus o abandonou. Quem realmente comanda a vida é o subconsciente, e mesmo recebendo ordens para dirigir o navio para alto mar, evitando assim os rochedos que podem afundá-lo, ele não obedece ao comando e o navio fica sem capitão, sem rumo definido até o desastre. O subconsciente não é racional, nem sempre obedece às ordens do consciente, o único comando ao qual obedece é às programações subconscientes. O subconsciente de cada indivíduo foi programado ao longo das eras, em especial pela vida familiar antes de que chegasse, na vida intrauterina. No ato de nascimento, na infância, adolescência e vida adulta, até a hora da concepção, chamamos as programações de universais. A partir da hora da concepção as programações são individuais, o subconsciente responde sempre a estas programações, quanto mais antiga a programação, maior é a prioridade. Por isso deve-se prestar especial atenção às programações indivíduas iniciais da vida. A mãe programou o indivíduo no útero materno, ela não sabia que isso estava acontecendo. Deve-se observar o que estava acontecendo na vida familiar quando estava lá. Aí está a origem de grande parte das programações atrapalhadas. O depressivo vive a partir de um fato deflagrador como se estivesse novamente enfrentando a ameaça de morte. Para ele a vida é percebida como perigosa e a função mental subconsciente, que é o motor da vida, age como um robozinho buscando a proteção da pessoa física afastando-a dos desafios da vida. Tudo passa a ser percebido como ameaça, a vida passa a não ter cores, nem sentido e acontece que as forças físicas começam a desaparecer. O depressivo não está no comando da sua vida, quem comanda é o robozinho automático do subconsciente. A boa notícia é que é possível atualizar o subconsciente para que ele perceba que esse fato que parece estar acontecendo agora já foi superado e vencido, as dificuldades foram superadas, convertendo o indivíduo num vencedor. Somente os fortes sobrevivem, e ele é um deles. Essa atualização obedece às técnicas para reprogramar o subconsciente. Sabemos que o subconsciente se reprograma pela compreensão, ao refletir e compreender as causas da depressão começa o processo de cura. Complementado pela regressão hipnótica para explicar a verdade ao subconsciente. Ele já venceu, aquele momento que foi difícil na sua vida foi superado em grande estilo, como somente os fortes conseguem.